Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha, urgente, hein? A votação para o impeachment do presidente Augusto Melo foi suspensa. Foi uma confusão, eu vou te contar tudo nesse vídeo, mas o cenário não é positivo para o presidente. Eu vou te explicar por quê. Agora tem uma nova data para uma nova reunião acontecer. Bom, pessoal, no Parque São Jorge, como todos imaginavam, um clima tenso, ambiente hostil, muita confusão, presença dos torcedores ameaçando invadir o clube, inclusive no caso do impeachment efetivado do presidente Augusto Melo, uma confusão também dentro do plenário, né, entre o presidente do clube, Augusto Melo, e o presidente do conselho, Romeu Tuma Júnior, quase indo às vias de fato, os dois tendo que ser separados ali no meio, por conta de uma tentativa do Romeu Tuma em acelerar o processo, e aí opositores de um lado, pessoas da situação de outro, aquela confusão para acontecer ou não a votação, 5 horas e meia, até que se decidiu para uma votação para saber se teria a votação. É isso mesmo. É uma votação de admissibilidade, que eles chamam. É tipo assim, você pega lá os conselheiros, alguns já tinham ido embora, dos 300 potenciais votantes, apenas 240 votaram. São 200 trienais e 100 vitalícios, né? Eu não sei exemplificar desses 240 quais eram, né, os trienais e os vitalícios, mas alguns vitalícios foram embora, inclusive, pela idade, né? Pessoas mais velhas, enfim, porque a reunião se estendeu muito, isso já passava das 10 da noite, quando aconteceu essa primeira votação, que foi o seguinte, para explicar para vocês, eles pegaram os conselheiros ali e fizeram uma votação para saber se deveria acontecer a votação do impeachment. Foi isso que aconteceu. Isso aconteceu também, segundo o Rodrigo Vessoni, né, que é sempre muito bem informado do Corinthians, em 2018, eu não lembrava disso, ele lembrou, com o Roberto de Andrade. O Roberto de Andrade também teve uma votação para saber se iria rolar o processo de impeachment do Roberto de Andrade. E ele morreu na casca, porque nessa votação prévia, né, de admissibilidade, os conselheiros entenderam que não. E aí já não teve a votação do impeachment do Roberto de Andrade. Nesse caso, o que aconteceu foi o contrário. A maioria dos conselheiros presentes votou por sim, que o processo de impeachment deveria acontecer. 126 votos a 114. Apertado, hein? Apertado. Diferença aí de 12 votos para que tenha o processo de impeachment. Por que eu digo que o cenário não é bom? Porque se a maioria votou para que ocorresse o processo de impeachment, o que vocês imaginam? Qual é a equação óbvia disso tudo? Dificilmente o cara que votou a favor de que tem que haver o processo de impeachment vai votar contra o impeachment do Augusto Melo na votação efetiva que irá acontecer. Então, se a maioria já votou que tem que ter o processo de impeachment, a maioria provavelmente, é uma tendência, eu não tenho como saber, mas eu estou trabalhando com a lógica, a maioria vai votar pelo impeachment do presidente. Agora, o presidente Augusto Melo tem um tempo para tentar reverter a situação. Depois dessas 5 horas e meia e dessa prévia votação de que, ok, vai ter que ter a votação, essa votação iria acontecer na noite dessa segunda-feira. Mas o que acontece? A Polícia Militar já tinha informado que não conseguiria dar a segurança para todos os envolvidos durante muito mais tempo. A Polícia Militar já estava lá havia muitas horas e eles estavam garantindo a segurança até 11h30, meia-noite. Como a tendência é que a votação se estendesse pela madrugada e poderia ter um resultado do impeachment do presidente causando uma manifestação muito forte entre os torcedores, o Romeu Tuma Júnior decidiu por suspender a votação e adiar para outro dia. Por conta do adiantado da hora, muitas pessoas estavam cansadas, com fome, alguns conselheiros no meio da votação foram na pizzaria do Parque São Jorge para poder comer, porque, enfim, estava há muito tempo ali, né? As pessoas estavam cansadas já, os climas, os ânimos exaltados e tudo mais. Por conta do adiantado da hora e por conta da falta de segurança, eles decidiram adiar a votação. Cara, um tumulto, depois a saída dos conselheiros ali, com os torcedores abordando os carros, cara, uma confusão que assim, pra quê? Eu fico me perguntando. Pra quê nesse momento? Não tem a conclusão dos inquéritos, não tem nenhuma comprovação de irregularidade do presidente. Qual o sentido disso nesse momento? É impressionante
o que acontece no Corinthians. E agora, como eu disse, o presidente Augusto Melo, ele... Salve nação, tudo jóia? Gente, novamente de volta no canal, trazendo para vocês um giro exclusivo de todas as informações do Corinthians. E vamos iniciar o vídeo falando um pouquinho aí do impeachment do presidente Augusto Melo, que está marcado para essa segunda-feira à noite, começando às 7 horas da manhã. Mas o que aconteceu? Após 5 horas de votação do impeachment do presidente Augusto, a reunião acabou sendo suspensa. O que houve? O que houve foi uma votação para que ocorra em outra oportunidade, uma nova votação para o impeachment do presidente. Então os conselhos das pessoas que votaram foram 240 pessoas. 126 pessoas votaram para que houvesse uma nova data para votar para o impeachment do presidente Augusto Melo, para a votação, né? E 114 entenderam que para não ter mais, votaram para não ter mais a data da reunião do impeachment do presidente. Então, o que ganhou? Ganhou foi que em outra oportunidade que vai haver a votação do presidente Augusto Melo. Durante essas 5 horas, foi um verdadeiro caos de torcedor que se aglomeraram ali na porta. E muitos conselheiros acabaram ficando com medo da torcida invadir. A Polícia Civil também ficou com medo. E a princípio, a próxima reunião seria segunda-feira agora. Mas como Augusto não tem uma pessoa muito importante que está do seu lado ajudando, essa reunião, bem provável que ela vai ficar para as primeiras semanas de fevereiro. O tempo foi quente ontem, nessas 5 horas. O presidente do Corinthians, Augusto Melo, mas o presidente do conselho, Romeu Thoma Júnior, acabou trocando os farpas, acabou, na verdade, discutindo feiamente, e Augusto Melo saiu acusando em entrevista para a imprensa que Romeu Thoma Júnior tem que ser destituído do conselho, como presidente do conselho, porque é um cara ditador, que fala e não dá direito de resposta a outra pessoa. Gente, na minha modesta opinião, sabe o que está acontecendo? O Corinthians, do portão para fora, é gigantesco, mas do portão para dentro é uma verdadeira bagunça, é uma verdadeira lambança. Há anos que a administração do clube é desorganização total. No Corinthians, já há algum tempo, o que vem imperando dentro do clube é ego e vaidade, né? Faz tempo. Por isso que a instituição Corinthians é um dos clubes que mais deve no Brasil. Cerca de 2,4 bilhões. Culpa de quem? Alguém sabe de quem é essa culpa? Fácil explicar para vocês. Vou trazer os nomes com detalhe. Das pessoas que o comandam. As pessoas que lá passaram, que fez parte da administração, os seus antigos presidentes e seus pares, seus aliados. Alguém sabe quais são, quem são? Vou dar o nome para vocês. André Francis, Roberto de Andrade, Mário Gobi, Duílio Monteiro Alves, são essas pessoas que deixaram o Corinthians nesse buraco sem fundo. Infelizmente, no Corinthians tá uma bagunça. Olha para você ver, após 5 horas de votação, eles conseguiram votar para que houvesse uma nova data. Mas durante essa votação, sabe o que aconteceu? Faltaram cédulas para os conselheiros votar. Você acredita nisso? Olha o tanto que o Corinthians é desorganizado. E tem mais, vou acrescentar mais um adendo. Também teve conselheiro que votou 2 vezes nessa votação para que houvesse uma outra data. Cara, isso é surreal. O que está acontecendo no Corinthians não pode acontecer nem em time amador. E acontece num dos maiores clubes do mundo. Infelizmente, mas é a realidade. A torcida acabou manifestando em apoio ao presidente Augusto Melo. A torcida muito revoltada, a polícia ficou com medo, né, da torcida invadir, os conselheiros ficaram com medo. Foi uma verdadeira bagunça, um verdadeiro caos, né? E infelizmente o Corinthians vem passando. Então um clube que está muito bem,
dentro de campo e fora de campo, essa bagunça faz alguns tempos. Se Augusto Melo errou, tem que punir. Mas qual é o problema? O problema é que ainda o inquérito da Polícia Civil não foi concluído. Se não foi concluído, a gente entende que não tem elementos, provas suficientes para afastar o presidente Augusto Melo. Porque se o inquérito não foi concluído, cadê a prova cabal? Cadê a prova pericial? Por isso que a torcida do Corinthians está revoltada e manifestou durante o tempo todo apoio ao presidente Augusto Melo. O Corinthians está muito bem. Já terminou a temporada ano passado, classificando para a pré-libertadores, classificando para a Copa do Brasil, que estaria fora esse ano 2025. Já iniciou o ano 2025 muito bem, né? E o Corinthians continua, dia após dia, essa bagunça de administração. O Corinthians iniciou o Paulistão contra o Bragantino, ganhou, fora de casa. Jogou contra o Velho Clube na Neoquímica Arena, ganhou. Em 2 jogos, 6 pontos. Ano passado teve uma sequência surreal, uma recuperada histórica no Brasileirão, né? Esse ano começou bem. Agora, quarta-feira, amanhã, às 19h30, joga na Neoquímica Arena contra o Água Santa. E domingo joga contra o São Paulo às 18h30 no Morumbi. O time está muito bem. Apesar do Corinthians não ter feito contratações nesse ano de 2025, mas manteve o elenco. Foi um pedido muito especial do técnico Ramon Dias e o diretor executivo Fabinho Soldado fez todo o esforço possível. Até porque o meio-campista do Corinthians, Bruno Bidon, de apenas 19 anos, teve proposta de times europeus e o Corinthians renovou seu contrato, deu aumento salarial e estipulou a multa para o exterior em 100 milhões de dólares. Então tá tudo certo se falando de futebol. Mas a parte administrativa do Corinthians, ela é vergonhosa, ela é vexatória. Isso não pode acontecer no Corinthians mais. Por isso que o clube não anda, por isso que o clube não consegue ganhar título. De uma forma ou outra, essas coisas acabam interferindo dentro do futebol. O que está fora acaba interferindo. Pode ser até não ser de uma forma direta, mas de forma indiretamente, acaba assim a cabeça do jogador. Por exemplo, a Esporte da Sorte vem passando esses problemas burocráticos aí, juridicamente, para regularizar. Como é que fica a cabeça do Memphis Depay, que a Esporte da Sorte paga? Agora conseguiu aí uma liminar para uma atuação provisória, até vinha a regulamentação de forma geral. Então, de uma forma ou de outra, acaba atingindo o clube. De uma forma ou de outra, Corinthians não acabou fazendo algumas contratações esse ano. Por quê? Porque algumas pessoas que lá estão já sabiam que a Esporte da Sorte ia enfrentar essa fiscalização junto ao governo federal. E muita gente não teve coragem de negociar com o Corinthians, porque o Corinthians hoje não tem dinheiro. A Esporte da Sorte que banca. Assim como está bancando aí 50% do salário do Memphis Depay, assim como bancou a contratação do goleiro Hugo Souza, Corinthians, além de não ter credibilidade no mercado, ainda tem dificuldade com o seu patrocinador, porque está fazendo aí a regulamentação junto ao governo federal. Gente, quero agradecer vocês pelo carinho, agradecer vocês pelo apoio e fazer um pedido muito especial. Continue nos ajudando, continue deixando aquele comentário no vídeo, deixe a sua inscrição no canal, deixa aquele like. Para você pode ser apenas um like, mas pra gente é importantíssimo para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e começar a recomendar para toda a nação. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.